Em Atos capítulo 20, do versículo 7 ao 12, Paulo pregava a palavra em uma congregação em Troade, e a pregação se estendeu até a meia-noite. Enquanto Paulo ministrava a palavra, o jovem Eutico estava sentado na janela quando de repente adormeceu profundamente e caiu do terceiro andar, sofrendo morte imediata. Paulo desceu imediatamente também, se inclinou sobre o jovem Eutico e, pelo poder de Deus, Eutico voltou à vida, voltou para o culto. E eu, pela misericórdia do nosso Deus, separei 10 lições sobre esta passagem cheia de alertas do céu para nossas vidas. Leia a passagem e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perca de tempo, vamos mergulhar nessa palavra. Primeira lição: cuidado com a janela que te permite olhar para o lado de fora. Irmãos, Eutico está numa posição que permite ele olhar para dentro e olhar para fora. Cuidado com estas janelas que te seduzem, mostrando que está do lado de fora. Não dá para olhar para Deus e olhar para o mundo. Davi se debruçou sobre a janela no palácio e não só flertou com o adultério, mas caiu no laço do adultério. Os nossos olhos têm o poder de nos enganar. Na janela, você pode ver uma miragem, ver algo, achar bom, e quando chegar perto não é nada daquilo que você esperava. O pecado tem o poder de te levar além do que você possa estar disposto a ir. Saia da janela que te faz olhar para fora. Deus tem coisas grandes e firmes do lado de dentro. Enquanto ficamos distraídos olhando para o lado de fora, nunca vamos ver o que Deus está fazendo do lado de dentro. Amém? Segunda lição: cuidado, janela produz sono, sono produz queda e queda produz morte. Irmãos, na Bíblia, quem dormiu quando não devia, caiu. Sansão dormiu, perdeu os cabelos e a força. Isbosete, filho de Saul, filho do rei Saul, dormiu ao meio-dia e foi morto por 2 empregados seus. As 10 virgens dormiram e perderam o noivo. Não durma na sua caminhada. A janela de Eutico produziu sono, e o sono levou ele à queda, e a partir daquela queda veio a morte. Cuidado, porque o amor pelas coisas desse mundo tem o poder de nos adormecer o nosso coração para que ele não bata na frequência que Deus quer. Então, vigia, cuidado. Terceira lição: saia de lugares que ameaçam sua comunhão com Deus. Eutico se colocou em um lugar perigoso, irmãos. Nossa comunhão com Deus é preciosa demais para darmos assim de mão beijadas para o inimigo. Tem lugares que são de alto risco para a nossa fé. Tem amizades que intoxicam nossa comunhão com Deus. Porque assim como uma janela, amizades negativas nos fazem focar em apenas uma só direção. Lugares chamados de comodismos que criam uma rotina tóxica na nossa vida espiritual, que passamos o dia, a ponto de passarmos o dia todo sem meditar na palavra e sem buscar a Deus em oração. Fica o conselho: saia de lugares, de pessoas e de estilos que ameaçam sua vida com Deus, que ameaçam sua comunhão com Deus e com a sua família. Quarta lição: o culto não vai parar porque alguém caiu, porque alguém morreu. Eutico caiu da janela, irmãos, e morreu. E imediatamente Paulo desce, pega o menino nos braços, ora a Deus, e o menino ressuscita.
E o que eu acho interessante nessa palavra é que Paulo volta e continua o culto a Deus. O evento trágico não parou o culto. O povo não desistiu de cultuar a Deus. A obra não para porque alguém caiu. A obra não para porque alguém morreu espiritualmente, mas alguém diz assim: mas ele era uma pessoa fundamental aqui na igreja, ele cantava, ela pregava, ensinava e ainda tocava. Irmãos, não podemos parar porque alguém parou. A obra continua. Não podemos desanimar porque alguém desanimou. Deus conta conosco nessa obra. Levante-se, a nossa maturidade espiritual está no fato de continuarmos quando alguém desiste. Quinta lição: o que começa na luz não termina mal. A Bíblia diz, no versículo 8, que havia muitas luzes, irmãos, naquele cenáculo onde a igreja estava reunida. Ou seja, o lugar estava iluminado. E eu aprendo que aquilo que começa na luz, aquilo que começa da forma certa, aquilo que começa com a assinatura de Deus embaixo, termina bem. Ainda que Eutico caia da janela, ainda que alguns percalços no meio do caminho aconteçam, o final será feliz. Tudo que começa com Deus termina bem. Então não inicie nada no escuro. Deus não trabalha no escuro. Por isso que ele disse: haja luz. Amém? Deus não trabalha com ocultismo. Não faça nada escondido do seu cônjuge, não faça nada escondido dos seus pais, não faça nada escondido do seu pastor. Que haja luz em todos os seus negócios, em todas as suas decisões e atitudes. Sexta lição: a queda sempre te leva para fora. É interessante notarmos, irmãos, que se Eutico caísse para o lado de dentro, não seria tão grave assim o problema. Mas isso aconteceu para nos ensinar que a queda não nos perdoa. Ela nos joga para fora da vontade de Deus, para fora da paz, para fora da alegria. Ela sempre tira a gente do foco. Cuidado com o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia, porque toda queda te joga para fora da comunhão com Deus. Então, saia da janela e se assente no lugar que Deus te chamou. Esse lugar é todo seu. Sétima lição: os bancos são de madeira também. Irmãos, as janelas e os bancos geralmente eram feitos de madeira naquela época. Mas Eutico se deixou seduzir pela madeira da janela. Dentro do ambiente tinha banco de madeira. Não há relato de que a casa estava lotada, que não havia mais lugar. Para que sentar na janela? Então, para que se deixar ser seduzido por aquilo que é perigoso? Se dentro da casa do Pai tem coisas maiores do que nas janelas do mundo. Amém? Então não seja seduzido pelo lado de fora, e sim pelo que está do lado de dentro. Oitava lição: o problema não está na pregação. Como é que alguém, irmãos, pode dormir durante a pregação do apóstolo, nada mais, nada menos que Paulo, um homem de Deus? Com isso eu aprendo que a culpa não está na mensagem, não está na igreja, não está no pregador, não está nas pessoas. Muitas quedas são culpas nossas. Nós é que deixamos de vigiar, de orar, de se dobrar às verdades de Deus. O filho pródigo não culpou ninguém pela queda, pela saída, pelo afastamento, pelo distanciamento dele. Ele disse: eu pequei contra o céu. Não foi ninguém, foi eu. Quando reconhecemos que o problema está em nós, a gente consegue graça de Deus para encontrarmos o caminho da transformação, o caminho do retorno. Nona lição: volte a cear. Não podemos nos esquecer que este culto era um culto de ceia, irmãos. Os irmãos estavam celebrando sua comunhão com Deus e a sua comunhão um com os outros.
E aquela tragédia aconteceu justamente para tirar Eutico da comunhão, a comunhão com Deus e com os irmãos. Mas graças a Deus, Eutico voltou e pôde participar da ceia. Não deixe que nada te impeça de sentar à mesa de comunhão com Deus. Veja o que precisa ser alinhado na sua vida. Veja o que precisa entrar para o lugar, mas não pare, não deixe que nada te tire da comunhão com Deus. Não perca esta grande oportunidade. O maligno faz de tudo para nos tirar de lugares onde jamais deveríamos ter saído. 10ª lição: Eutico nunca mais vai sentar na janela. O que aconteceu com Eutico, irmãos, serviu de lição para que coisas piores não acontecessem com ele. Depois desse episódio ruim, volta um novo Eutico para aquele culto, um Eutico mais vigilante, um Eutico mais atento à voz de Deus, um Eutico mais compromissado com o ambiente congregacional, com o que está acontecendo dentro do reino. Tem coisas que Deus permite acontecer em nossas vidas para nos livrarmos de coisas piores. O inferno, irmãos, torce para você não voltar, porque ele sabe que se você voltar, vai voltar mais vigilante, mais firme, mais cheio da graça, cheio de experiência, mais sábio e cheio da unção de Deus para não acontecer de novo, e mais conscientizado e mais conscientizada de que sentar na janela é um perigo espiritual para qualquer um de nós, independente do cargo, independente da função que você ocupe. Deus te abençoe, se inscreva no canal e se você gostou dessa palavra, deixa o seu comentário aí. Eu amei, eu gostei. Se você tem algo a acrescentar, que Deus continue também te abençoando. A sua palavra, a sua colaboração, o seu comentário será muito bem-vindo também. Deus é contigo, Deus te abençoe.